Você é um santo, alguém pode até exclamar. E é até bom ser chamado assim, apesar de, obviamente, nós considerarmos apenas um elogio cortês, porque nós sabemos que é um elogio de brincadeira, por algum pequeno ato de gentileza que a gente fez, e por isso a pessoa diz: ah, você é um santo, muito obrigado por fazer isso. Nós sabemos que quem afirma isso geralmente não pensa realmente em nós como um santo. Na mente da maioria das pessoas, os santos são vistos como indivíduos inacessíveis, num patamar elevadíssimo de ética, de moral, de santidade, e mortos geralmente há muito tempo. Eles não são pessoas reais, pessoas palpáveis, não são gente como a gente. Só que o apóstolo Paulo pensava nos santos de maneira muito diferente disso. Quando ele escreveu suas cartas para as igrejas, ele costumeiramente chamava toda a congregação de santos, congregações inteiras, romanos, os coríntios, efésios, filipenses, colossenses. A todos os amados de Deus que estão em Roma, por exemplo, ele diz, chamados para serem santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Romanos 1,7. E é interessante perceber que nesse verso o verbo ser não existe na declaração original de Paulo. Na verdade, os tradutores colocam ali para a frase fazer mais sentido. Só que literalmente Paulo diz que os romanos são chamados santos. Esse é o status deles. Essa é uma declaração que se sobrepõe a eles. Deus os chama de santos. Não no futuro, agora mesmo. Vocês são santos. E veja como Paulo coloca isso de forma ainda mais direta em Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Os santos que vivem em Éfeso. Aqui estão cristãos comuns, alguns deles de linhagem nobre, mas a maioria não. Alguns deles são cultos, outros não são. Alguns deles são judeus, mas outros são gentios. Todos eles eram pecadores, como Paulo declara em Romanos 3,23. Só que, no entanto, todos eles, através da fé em Jesus, são chamados de santos. E nós, se nós temos confiado em Cristo, também podemos chamar de santos a nós mesmos. Eu mesmo estou no meu direito de me apresentar como São Isaac. Meu cartão de visita poderia conter Isaac Rezende, santo. E o seu também pode, se você for cristão, se você crê em Jesus Cristo e o aceita como salvador pessoal. Só que na prática, o que isso significa? Bem, a palavra santo literalmente significa separado. Os santos são especiais, devotados, colocados à parte. E ainda assim, não há nada na nossa circunstância natural que justifique esse rótulo. Não há nada nos nossos genes, nada na nossa linhagem, nada inclusive no nosso comportamento que nos torne santos. Só que aqui está a mensagem central de Paulo, ou São Paulo. Profanos como você e eu, somos declarados santos não por causa dos nossos atos santos, mas pura e exclusivamente através do trabalho do Santo dos Santos, Jesus. Como diz Paulo em sua carta aos Colossenses, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, 21 e 22. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você acha que Deus te vê? Nós temos a tendência de pensar que a resposta para isso está numa escala móvel. Ela se ajusta de acordo com as circunstâncias. Às vezes nós imaginamos que Deus nos vê como relativamente bons e às vezes a nossa percepção é que ele nos vê como relativamente maus. Nós pensamos no nosso status junto a Deus como algo parecido com um interruptor dimerizado. Sabe? Tipo de ventilador ou de luz. Aquele interruptor que você ajusta, por exemplo, a claridade da luz. Quanto mais você sobe a barrinha, mais a luz fica brilhante. Ou o ventilador, quanto mais você sobe a barrinha, mais o ventilador gira mais rápido. E aí você puxa para baixo, ele vai ficando mais devagar, ou a luz vai ficando, né, menos brilhante até apagar completamente. Então, a gente pensa nesse nosso status de santidade junto a Deus parecido com esse tipo de interruptor. A gente eleva, às vezes, a barrinha da santidade, às vezes a gente abaixa a barrinha da santidade. Né? E isso vai sendo sempre ajustado de acordo com o nosso desempenho. Só que o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Ele diz que o nosso status junto a Deus é como um interruptor de luz comum. Ou está ligado, ou está desligado. No versículo 21,
nós vemos a posição de desligado. Paulo diz que nós estávamos estranhos, inimigos e praticantes de obras más. Não existia nada de santo sobre nós. Só que o que é que muda? Nós? Será que nós embarcamos em um pequeno projeto de santidade para reverter as coisas? Não. Aqui está o que muda as coisas. Cristo trabalha a reconciliação entre nós e Deus. Ele vem como pacificador. Ele toma o nosso lado, toma a nossa carne e põe a nossa humanidade profana para morrer. E elevando-se pelo poder do Espírito Santo, ele é apresentado ao Pai em uma humanidade glorificada. E aí quando nós, por esse mesmo Espírito Santo, estamos unidos a Jesus pela fé, também nós somos apresentados ao nosso Pai em Cristo. E agora como é que você acha que Deus nos vê? Bem, Paulo também nos dá outras 3 descrições. E veja como elas são diferentes. Paulo diz que nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não apenas sem culpas, nós somos inculpáveis. Não apenas sem repreensão, irrepreensíveis. Deus não nos vê de acordo com a nossa falta de santidade. Ele nos vê em Jesus. E ao olhar para nós e ver Jesus, ele nos diz: você é santo. A santidade não é conferida pela igreja, a santidade é conferida por Deus. A santidade não é algo conquistado por nós, mas é algo que é trabalhado em nosso favor por causa de Cristo. E a santidade definitivamente não é um atributo de monges e freiras separados em um canto, afastados de todo mundo. A santidade é o status do cristão, de todo cristão. Esqueça esse cristianismo dimerizado, que vai para cima e vai para baixo. Se você pertence a Jesus, a luz já foi ligada. A mudança decisiva já aconteceu na sua vida. Você não está subindo uma escada de santidade. Você não está caminhando uma corda bamba de santidade. O que quer que o mundo te chame, Deus te chama de santo, irrepreensível e irreprovável. E você não é apenas santo. Você pode nem mesmo ser santo. Mas aqui está o veredito de Deus, sem nenhuma ponta de ironia, sem nenhuma reserva. Ele diz claramente: você é um santo. Portanto, viva dessa forma.